campo progressista, o campo que defende o governo Lula, vinha sofrendo aí nos últimos meses, na verdade, desde o início do governo, né? Esse é um governo que chegou ao poder com uma diferença pequena de votos, numa situação econômica que não é a situação tão favorável como foram dos primeiros mandatos do governo Lula, num cenário social de muita polarização, né, de uma sociedade cada vez mais cindida. Esse é um fenômeno que tem acontecido em outros países também, né? São raros os líderes que vivem essa bonança de popularidade. Então, sempre houve desafios, né? O governo sempre esteve ali no limiar de uma aprovação, pouca coisa superior à desaprovação, e teve bastante dificuldade de transpor esse momento. A gente teve aí muitas crises subsequentes, né? Eu acho que nesse ano a mais marcante foi a crise do Pix, que justamente foi apontada como uma dificuldade de comunicação, né? Essa medida chegou ao público sem a devida sem a devida explicação do governo, foi vista por muitas pessoas que compõem a base do governo, a base popular, pequenos comerciantes, gente desbancarizada que passou a usar o Pix, foi vista como um ataque, colocou pessoas em pânico, foi usada como mote para desinformação, né, da oposição. Então, a gente sai, na verdade, o campo progressista e o governo saem com essa situação, com a crise do IOF, das cordas. Em muito tempo, a primeira vez, né, e isso é uma análise pessoal, mas é também refletida por dados de monitoramento, e é a percepção de dentro do Planalto, que é a primeira vez que o governo sai das cordas e consegue pautar ao invés de ser pautado. Quando o Essa Congresso expressão que você usou é muito boa mesmo, né? Consegue resumir muito bem o que vinha acontecendo com o governo. Ele ficava colocado contra as cordas, como se fosse um ringue de boxe, né? E não conseguia pautar nada, né? Estava sendo sempre pautado, sempre colocado nas reagindo, cordas para sempre se defender. explicando, Sim. sempre mentindo, sempre numa posição muito reativa. E dessa vez, não. Embora essa crise tenha começado de uma maneira ruim para o governo, né? Porque a reação do Congresso foi muito agressiva e sustou esse decreto. Havia ali uma discussão se valeria acionar o STF ou não. Ela se conecta com uma percepção estimulada pela oposição e de parte da sociedade, de que o governo não tem responsabilidade fiscal, de que o governo quer taxar os cidadãos a qualquer custo, que é só isso que importa, uma coisa que foi muito explorada até aqui pela oposição. Mas, muito recentemente, e eu acho que tem a ver com uma felicidade do ponto de vista propagandístico do governo, de slogan, de timing e de percepção mesmo de como e quando agir, conseguiu reagir, conseguiu colocar o Congresso, né, depois de quanto tempo, conseguiu mudar, se não a percepção da opinião pública, ao menos a percepção da militância e dos apoiadores desse governo em relação à possibilidade de discutir, de disputar esse assunto perante a opinião pública.